Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã banhava a pista particular de um aeroporto internacional, fazendo brilhar os cascos de jatos de luxo. Os aviões pareciam adormecidos, mas prontos para saltar ao menor impulso. Entre eles, um Falcon 7X branco imaculado erguia-se imponente e elegante, com suas linhas perfeitas refletindo a luz dourada do amanhecer. Diante deste dispositivo imóvel estava Monique Harris, quarentona, negra com um porte distinto. Seus traços expressavam uma determinação calma. O cabelo preso para trás, o terno perfeitamente ajustado e os sapatos sóbrios, tudo nela exalava elegância e confiança. Mas naquela manhã, uma tensão incomum tomou conta de suas mãos que seguravam sua bolsa de couro preta. Ela não era apenas uma cliente ou passageira, ela era dono deste jato, mas ninguém ao redor dela parecia reconhecê-lo. O gerente do hangar, Bradley, um homem branco na casa dos 40, imponente, mas com um olhar frio, a viu. Seus lábios se franziram, e uma expressão de desprezo surgiu em seu rosto. Ele deu alguns passos em sua direção, interrompendo o caminho de Monique. Com licença, senhora, a senhora não pode ficar aqui. Suas palavras, aparentemente educadas, estavam carregadas de um tom condescendente, como se Monique, simplesmente por causa da cor da pele e da calma natural, não merecesse acesso ao que era seu. Ela respondeu gentil, mas firmemente. Sou o dono deste jato. Preciso embarcar em um voo urgente. Bradley deu de ombros, ignorando as palavras dela. Não sei quem você é, vire-se. À medida que os minutos passavam, o som dos motores prestes a dar a partida criava uma tensão monótona. Transeuntes e outros funcionários observavam a cena com uma mistura de curiosidade e inquietação. Alguns celulares já estavam erguidos para filmar discretamente. Monique sabia que a situação estava prestes a piorar. Ela pegou o telefone e contatou Marcus Hyde, seu parceiro e advogado, para lhe explicar calmamente a situação. Marcus, em segundos, assumiu o controle da situação, alertando a administração do aeroporto e lembrando Bradley de que bloquear o acesso de um proprietário de terras com documentos oficiais poderia ter consequências graves. Bradley, no entanto, parecia incapaz de compreender a gravidade de seu comportamento. Ficou ali ereto com os olhos semicerrados, convencido de que tinha autoridade. O que ele não sabia era que esse confronto levaria a custa muito, e que em poucos minutos sua arrogância se voltaria contra ele. O vento brincava com o vestido de Monique, seus cabelos se agitavam levemente, enquanto ela permanecia imóvel, como uma rainha diante de seus domínios. Em seus olhos brilhava a certeza silenciosa de que a justiça e o respeito acabariam por prevalecer, e que a verdade sobre sua dignidade e autoridade não poderia mais ser ignorada. O momento era tenso, carregado de eletricidade silenciosa, e todos sabiam instintivamente que um ponto de inflexão era iminente. Bradley logo descobriria que não estava no controle da situação. O vento da manhã soprava levemente sobre o asfalto, ocasionalmente agitando papéis e lençóis deixados pela tripulação. Monique Harris, calma e ereta, ainda estava em frente ao seu Falcon 7X, observando Bradley com um olhar claro e confiante. Ela não havia dado um único passo. Cada segundo que passava parecia se estender, carregado de tensão. Bradley, por sua vez, cerrou os punhos atrás das costas, o rosto vermelho de frustração. Nunca tivera que lidar com uma situação como aquela. Uma mulher negra, obviamente influente, recusando-se a se curvar à sua suposta autoridade. Peço que se afaste novamente, senhora, disse ele com a voz mais firme, tentando disfarçar a irritação. Não é seguro aqui dentro. Monique respondeu com serenidade gélida. Estou plenamente ciente da minha segurança e repito, sou o dono deste avião. Se continuarem a me bloquear, estarão criando um incidente que será inteiramente de sua responsabilidade. Ela tirou delicadamente um documento oficial da bolsa, a escritura de propriedade do Falcon, com todos os certificados de autenticidade e voo atualizados. Ela o entregou a Bradley, mas ele desviou o olhar, como se os papéis não valessem nada. Alguns transeuntes e funcionários observavam a cena, alguns olhando furtivamente para seus celulares. Bradley sentiu a pressão aumentando, mas em vez de ceder, levantou a mão para detê-la fisicamente, um movimento que Monique antecipou calmamente. Ela recuou um pouco para evitar contato, mas manteve o olhar fixo no lugar, como se estivesse afirmando sua dignidade. Você não entende. Ele sussurrou mais para si mesmo do que para ela. Sim, respondeu Monique suave, mas firmemente. Eu entendo perfeitamente o que você está fazendo, e isso se chama discriminação. O rosto de Bradley se contraiu.
Ninguém jamais havia falado com ele daquele jeito. Ele tentou um último aviso. Eu ordeno que você... Mas ele não teve tempo de terminar a frase. Naquele exato momento, Marcus Hyde, sócio e advogado de Monique, chegou correndo, seguido de perto por um funcionário do aeroporto. Marcus ergueu o celular e mostrou a conversa, as provas e a identificação oficial de Monique. Senhor, o senhor está bloqueando um proprietário legítimo, disse Marcus calmamente, mas com autoridade. Seu comportamento é completamente inaceitável e será denunciado imediatamente. Bradley sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Percebeu, um momento tarde demais, que não tinha controle sobre a situação. Sua arrogância acabará de colidir com a lei e o profissionalismo, e ele logo pagaria o preço por sua condescendência. Monique permaneceu imóvel, observando a cena sem dizer uma palavra, com um rosto sereno. Sua calma contrastava com o nervosismo visível de Bradley. Transeuntes e colegas ao redor começaram a cochichar, e vários celulares continuaram a filmar discretamente. Tudo estava prestes a mudar. O tom do confronto havia mudado. Bradley não era mais o chefe ali. E Monique, paciente mas determinada, sabia que o próximo passo selaria o destino do arrogante funcionário. O vento continuava a agitar as bordas do vestido de Monique, enquanto o zumbido dos motores do Falcon 7X se misturava aos murmúrios dos transeuntes e funcionários do hangar. A cena chamava a atenção. Várias pessoas discretamente pegaram seus celulares, já prevendo um escândalo se a situação piorasse. Marcus Hyde, ainda ao seu lado, observava Bradley atentamente, que parecia oscilar entre a raiva e a confusão. Marcus, com voz calma, mas firme, ligou para o gerente do aeroporto e para a companhia aérea que administrava o jato. Ele explicou a situação com precisão. Senhor, o senhor tem uma funcionária bloqueando o acesso a uma proprietária legítima. Ela tem todos os documentos em ordem. Se o senhor não reagir imediatamente, isso se tornará um incidente público grave. Poucos minutos depois, um veículo da gerência estacionou na pista. 2 gerentes saíram rapidamente, um com o telefone no ouvido, o outro verificando os tablets. Bradley, ainda de frente para Monique, sentiu a pressão aumentar. Ele nunca havia enfrentado uma situação em que seu comportamento fosse imediatamente questionado com evidências tangíveis e a presença de autoridade. Senhor Bradley, disse um dos gerentes calmamente, aproximando-se, parece que o senhor está bloqueando o acesso a um proprietário legítimo. Pode explicar por quê? Bradley, vermelho de frustração, gaguejou. Bem, Sua voz se perdeu. Nenhuma palavra justificaria sua atitude. Os documentos de Monique eram irrefutáveis, e as imagens dos celulares ao redor mostravam cada gesto condescendente e cada palavra que ele havia dito. Monique, ainda calma, pegou o celular novamente para mostrar a conversa com Marcus e o e-mail oficial da empresa. O diretor se deu ao trabalho de verificar tudo, e sua expressão tornou-se cada vez mais séria. Senhor Bradley, ele finalmente continuou, com um tom grave, seu comportamento é inaceitável e discriminatório. O senhor colocou em risco não apenas a reputação do aeroporto, mas também a da companhia aérea. Bradley tentou protestar, mas o peso das evidências estava se impondo. Todos os funcionários ao redor agora viam a verdade. Ele havia sido arrogante, injusto e racista em sua atitude. Sua autoridade não existia mais naquela situação. O gerente fez sinal para outro funcionário abrir caminho para Monique. Os motores do jato rugiram mais alto, como se aprovassem a decisão. Monique deu um passo à frente, com os olhos fixos em Bradley uma última vez, o olhar frio, mas digno. Naquele dia, Bradley percebeu que sua arrogância teria consequências imediatas. E Monique, paciente mas determinada, caminhou em direção ao seu Falcon, pronta para retomar o controle do que era seu. O motor do Falcon 7X rugia suavemente, pronto para a decolagem, enquanto o sol iluminava os contornos imaculados da aeronave. Monique Harris caminhava confiante em direção à ponte de embarque, segurando sua bolsa elegantemente. Cada passo era medido, como se para marcar sua dignidade e lembrar a todos de sua posição como legítima proprietária. Bradley, por sua vez, permanecia imóvel, com os ombros rígidos, incapaz de reagir. O olhar penetrante e calmo de Monique o incomodava. Ele sentia cada segundo como um lembrete brutal de seu fracasso. Os funcionários ao seu redor, já cientes da gravidade de seu comportamento, murmuravam entre si. Alguns balançavam a cabeça, incrédulos que um funcionário pudesse agir com tanto desprezo diante de um cliente legítimo. Marcus Hyde se aproximou de Monique, observando Bradley com um olhar de águia. Ele não deixava nada ao acaso. Senhor Bradley, disse ele em tom neutro, mas implacável, seu comportamento está sendo documentado e será reportado à gerência.
Aconselho-o a se retirar com calma. Bradley abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O que quer que ele tivesse a dizer parecia insignificante em comparação com as evidências que o cercavam. Os documentos oficiais, os celulares gravando a cena e, mais importante, a presença dos funcionários do aeroporto. Um dos diretores, aproximando-se dele, declarou: "Você está dispensado de suas funções imediatamente. Seu comportamento é incompatível com os padrões da nossa empresa." O rosto de Bradley corou e pela primeira vez ele sentiu a realidade de sua própria arrogância. Ele pensava estar no controle, impondo sua vontade por meio da intimidação, mas tudo saiu pela culatra. A justiça, calma mas implacável, havia chegado. Monique subiu a ponte de embarque sem dizer uma palavra, seu olhar encontrando brevemente o de Bradley. Ela não estava sorrindo, não estava se regozijando. Sua vitória foi silenciosa, poderosa e irrefutável. Ela entrou no jato, fechou a porta atrás de si e os motores ligaram com um rugido constante, prontos para levar Monique de volta ao seu trabalho e ao seu mundo, para longe da arrogância e da discriminação que ela acabará de suportar. Enquanto isso, Bradley foi deixado sozinho na pista com o uniforme intacto, mas com a autoridade e o orgulho abalados. Os funcionários ao seu redor murmuravam, alguns sussurrando que nunca tinham visto tamanha humilhação no hangar. A notícia de sua demissão se espalhou rapidamente, e tudo o que ele precisava fazer era encarar a realidade. Seu comportamento havia destruído sua carreira em questão de minutos. Poucos minutos após a decolagem do Falcon 7X, a pista se acalmou, mas os murmúrios dos funcionários continuaram. O incidente com Bradley deixou uma marca indelével. Ninguém jamais vira um funcionário tão seguro de si ser colocado em seu lugar com tanta firmeza e dignidade. Monique, por sua vez, estava no conforto aconchegante de seu jato. Acomodou-se em sua poltrona de couro, respirou fundo e pegou sua agenda. O dia já estava bem adiantado, e ela tinha várias reuniões cruciais para suas startups. Mas ela parou um momento para refletir sobre o que acabará de acontecer. Ela não gritou, não humilhou Bradley publicamente, mas sua simples determinação e calma foram suficientes para revelar a verdade e impor respeito. Ela sabia que dignidade e paciência podiam ser mais poderosas do que qualquer confronto agressivo. Enquanto isso, na pista, Bradley era escoltado até a sala da gerência para finalizar sua demissão. Os funcionários o evitavam, alguns trocando olhares de desaprovação, outros sorrindo interiormente para a justiça feita. A notícia de seu comportamento discriminatório e perda de emprego se espalharia rapidamente, não apenas no hangar, mas por toda a empresa. O diretor do aeroporto redigiu um relatório oficial. O comportamento de Bradley foi uma violação direta das regras internas e sua demissão foi justificada. O caso agora estava documentado, irrefutável e serviria de exemplo para todos os futuros funcionários. No avião, Monique planejou suas próximas ações, mas uma satisfação silenciosa a acompanhava. Ela havia enfrentado a discriminação com inteligência, usado seus recursos com calma e transformado uma situação potencialmente humilhante em uma demonstração de força silenciosa. Enquanto o jato subia, Monique contemplava a cidade lá embaixo. Cada arranha-céu parecia refletir um fragmento de seu próprio sucesso, construído com paciência, determinação e dignidade. Ela sorriu levemente. Bradley talvez pensasse que conseguiria intimidá-la, mas naquele dia, o respeito e a justiça triunfaram. E na pista, os funcionários já comentavam o evento como um ponto de virada histórico em seu ambiente de trabalho. O nome de Monique Harris era sussurrado com admiração, enquanto o de Bradley se tornou sinônimo de arrogância e incompetência. Poucas horas depois, o Falcon 7X pousou em outra cidade, onde Monique Harris estava tendo uma reunião estratégica crucial com investidores e parceiros. Ela desceu do avião com a mesma postura impecável e serenidade da pista. Cada passo que dava refletia a confiança de uma mulher que sabia seu valor e seu lugar no mundo profissional. Ao chegar ao Business Center, a equipe da recepção a encarou com um misto de admiração e respeito. Boatos sobre o incidente com Bradley já circulavam em alguns círculos profissionais. Uma mulher negra dona de um jato particular confrontou e derrotou um funcionário arrogante com sua dignidade e calma. Na sala de reuniões, os investidores a aguardavam. Monique não demonstrava sinais de estresse, pelo contrário, sua aura imediatamente inspirava confiança. Ela pegou seus documentos, apresentações e projeções e começou a apresentar seus projetos com clareza e maestria impressionantes. O incidente no asfalto reforçou sua imagem. Ela não só era competente e visionária, como também era capaz de lidar com pressão, confronto e injustiça de forma inteligente. Isso teve um impacto imediato em seu público.
Os investidores atentos perceberam que estavam lidando com uma líder que não se intimidava com ninguém e cuja reputação ia muito além de suas habilidades profissionais. Durante a apresentação, Monique permitiu-se um momento de reflexão interior. Pensou em Bradley, na sua arrogância e condescendência. Mas em vez de sentir raiva, sentiu uma satisfação silenciosa. Ela havia usado sua paciência e dignidade como armas, e o resultado foi perfeito. Ao final da reunião, os investidores se levantaram unanimemente para aplaudir seu trabalho e liderança. O incidente no asfalto tornou-se um exemplo de sua capacidade de superar obstáculos e transformar situações tensas em oportunidades para demonstrar sua força interior. Ao sair da sala, ela sentiu que algo havia mudado na percepção das pessoas ao seu redor. Ela não era mais apenas uma empreendedora de sucesso. Havia se tornado um símbolo de respeito, poder silencioso e sucesso diante da injustiça. E em algum lugar, Bradley, sentado sozinho no escritório da administração do aeroporto, jamais entenderia a lição que acabará de receber. Na manhã seguinte, o incidente na pista continuou a ser comentado no aeroporto. Funcionários cochichavam nos corredores, alguns balançando a cabeça diante da arrogância de Bradley, outros admirando silenciosamente a calma e a dignidade de Monique. Até mesmo as equipes de gestão trocaram comentários sobre como ela havia lidado com a situação. Bradley, por sua vez, tivera uma noite difícil. O choque da demissão ainda estava presente, e a vergonha de seu comportamento se misturava a uma amarga sensação de impotência. Ele perderá não apenas o emprego, mas também toda a credibilidade. Cada funcionário que o encarava era uma lembrança silenciosa de sua derrota. Enquanto isso, Monique continuou sua rotina. De volta ao seu jato particular, voou para a cidade vizinha, onde havia agendado várias reuniões estratégicas. Refletiu sobre a magnitude do ocorrido. Um simples incidente com um funcionário arrogante revelara muito mais do que sua própria dignidade. Destacar a necessidade de respeito e justiça em um mundo onde a aparência e o status são frequentemente julgados antes da competência. No aeroporto, a gerência tomou medidas adicionais. Treinamentos sobre respeito e diversidade foram organizados para todos os funcionários, e a política interna de tratamento ao cliente foi reforçada. Monique, sem intenção direta, desencadeou uma mudança sistêmica. Sua calma e determinação deixaram uma impressão duradoura. Mais tarde naquele dia, Marcus Hyde lhe enviou uma mensagem. Parabéns! Você não só resolveu a sua situação, como também deu um exemplo poderoso de liderança e dignidade. Os efeitos serão sentidos por muito tempo. Monique sorriu levemente, olhando pela janela para o pôr do sol sobre a cidade. Ela sabia que a verdadeira vitória não era apenas estar presente no momento, mas ter transformado um momento potencialmente humilhante em uma demonstração de poder silencioso. Passageiros e clientes regulares do aeroporto começaram a ouvir sobre o incidente. Monique Harris rapidamente se tornou um modelo de respeito e de como lidar com conflitos com elegância e inteligência. Bradley, por sua vez, só conseguia refletir sobre seu erro, enquanto Monique seguia em frente, impassível, rumo a novos sucessos. Poucos dias após o incidente, a história de Monique Harris começou a se espalhar para além da pista do aeroporto. Vários funcionários e testemunhas compartilharam vídeos do incidente em redes internas e em algumas plataformas públicas, onde Bradley foi claramente visto tentando bloquear Monique, com sua arrogância flagrante diante da dignidade implacável da mulher negra. A história rapidamente viralizou nos círculos profissionais e até mesmo em alguns meios de comunicação. As pessoas falavam de uma empreendedora calma e implacável que enfrentou o desprezo com inteligência e compostura. Os comentários foram unânimes. Monique não apenas defendeu seus direitos, como também mostrou a todos que o comportamento discriminatório não poderia ficar impune. Nas semanas seguintes, Monique recebeu convites para palestrar em conferências e entrevistas. As pessoas queriam ouvi-la falar sobre liderança, gestão de crises e dignidade no mundo dos negócios. Ela aceitou alguns convites, escolhendo cuidadosamente aqueles que lhe permitissem compartilhar seus valores e experiência. Bradley, por sua vez, havia se tornado um modelo a ser seguido. Sua demissão havia sido amplamente divulgada, e agora era difícil para ele encontrar um cargo semelhante. O mundo profissional testemunhara a queda de um homem arrogante, incapaz de reconhecer a injustiça que infligia. Monique, por sua vez, continuou suas atividades profissionais como se nada tivesse acontecido, mas cada encontro, cada viagem, cada decisão agora carregava o peso de uma reputação fortalecida. Ela não buscava fama, mas sua capacidade de lidar com o incidente com inteligência e calma naturalmente a tornará um modelo a ser seguido.
Em seus pensamentos, Monique às vezes se lembrava da pista, daquele exato momento em que tudo poderia ter mudado. Mas graças à sua compostura, à sua preparação e à sua determinação, o que poderia ter sido humilhante tornou-se uma demonstração de poder silencioso e respeito merecido. Assim, o que começou como um confronto inofensivo entre uma mulher e um funcionário arrogante tornou-se um símbolo. Monique Harris tornou-se um modelo para todos aqueles que aspiravam à dignidade, ao respeito e ao sucesso inabalável. E ao mesmo tempo, Bradley teve que conviver com a consequência direta de sua arrogância. Um exemplo vivo de que a condescendência e a discriminação sempre acabam saindo pela culatra para aqueles que as praticam. Poucas semanas após o incidente, Monique Harris começava a sentir os efeitos de sua recém-adquirida notoriedade. As conferências para as quais fora convidada a palestrar, os artigos publicados sobre sua calma e equilíbrio diante da arrogância e as discussões internas nas empresas fizeram dela um modelo de liderança e dignidade. Em seus modernos escritórios com vista para a cidade, Monique se preparava para uma reunião estratégica com suas equipes. Seus jovens e ambiciosos funcionários estavam agora inspirados pela forma como seu líder lidou com a situação no aeroporto. Não se trata apenas de ter um jato ou administrar um negócio, explicou ela. Trata-se de enfrentar a injustiça e transformar cada desafio em uma oportunidade. Seus colegas ouviam atentamente, alguns anotando seus conselhos em seus cadernos, outros refletindo sobre como poderiam aplicar essa força silenciosa em suas próprias vidas. Monique não pregava vingança ou confronto brutal, mas respeito, preparação e firmeza. Enquanto isso, Bradley continuava a sofrer as consequências de seu comportamento. Rumores sobre sua demissão e os detalhes de sua arrogância eram agora conhecidos em toda a indústria. Ele havia perdido não apenas o emprego, mas também toda a credibilidade, e entendia que seus esforços para reabilitar sua imagem seriam longos e difíceis. Monique, por sua vez, viu essa situação como uma lição valiosa para quem ainda duvidava que respeito e competência sempre superassem a arrogância e a discriminação. Ela começou a receber mensagens de jovens profissionais, especialmente mulheres negras, que compartilhavam como sua história as havia inspirado a defender seu lugar no mundo dos negócios e a manter a dignidade diante da injustiça. Em seu jato, viajando para reuniões por todo o país, Monique refletiu sobre o impacto de suas ações. Ela sabia que um simples confronto na pista poderia ter se tornado um símbolo de poder silencioso e respeito universal. E ela havia criado esse símbolo não levantando a voz ou impondo sua vontade, mas permanecendo fiel a si mesma, calma e determinada. A vida de Monique continuou em ritmo intenso, mas cada encontro, cada decisão e cada ação traziam agora a marca daquele confronto vitorioso. Ela se tornará, sem nem mesmo tentar, um exemplo vivo de como a dignidade e a paciência podem mudar perspectivas e inspirar mudanças duradouras. Nas semanas seguintes, Monique Harris continuou a ver o impacto do incidente no aeroporto se espalhar muito além de sua esfera profissional. A gerência de diversas companhias aéreas e aeroportos regionais notou seu comportamento exemplar e o impacto que isso teve na equipe e na cultura interna. Convidada para diversas mesas redondas e seminários sobre liderança, diversidade e respeito no ambiente de trabalho, Monique compartilhou sua experiência com clareza e pragmatismo, enfatizando que dignidade, paciência e firmeza podem transformar um confronto potencialmente humilhante em uma lição de excelência profissional. Em um aeroporto da Costa Leste, ela se encontrou com gerentes de vários hangares particulares e empresas de jatos particulares. Queremos que seus métodos e abordagens sejam incorporados ao nosso treinamento interno, disse um dos gerentes. Vocês mostraram à nossa equipe o que respeito e profissionalismo realmente significam. Os funcionários que antes viam Bradley como modelo hierárquico agora estavam expostos a um tipo diferente de liderança, baseada no respeito mútuo e na competência. Vários jovens, tanto homens quanto mulheres, começaram a compartilhar suas lições e adotar suas práticas, criando uma mudança cultural duradoura. Enquanto isso, Bradley saltava de emprego em emprego, desesperado para melhorar sua imagem. Mas todas as empresas que ele abordava já sabiam do seu passado e do seu comportamento discriminatório. A lição era clara: condescendência e arrogância nunca ficam impunes. Monique, por sua vez, continuou seus negócios com a mesma eficiência, mas cada reunião e cada decisão traziam agora a marca de sua reputação fortalecida. Ela não buscava fama, mas sua influência se espalhava naturalmente. Seu exemplo mostrou que autenticidade, competência e dignidade podem superar qualquer forma de discriminação ou arrogância.
Com o tempo, ela se tornou não apenas uma empreendedora respeitada, mas também uma figura inspiradora para todos aqueles que lutam contra a injustiça e o desprezo. Seu nome, associado ao poder silencioso e à resiliência, espalhou-se para além do setor aéreo, e sua história foi citada como modelo em treinamentos de liderança e gestão de conflitos. Assim, Monique Harris transformou um simples incidente em um símbolo universal. O respeito e a dignidade sempre triunfam sobre a arrogância e a injustiça. Poucos meses após o incidente, Monique Harris tornou-se uma figura icônica em sua área e além. Palestras, artigos e entrevistas a tornaram calma, sua dignidade e sua capacidade de transformar um confronto injusto em uma lição de liderança. Seu nome passou a ser associado não apenas ao sucesso profissional, mas também à justiça e ao respeito. Nos escritórios da empresa, sua equipe a recebeu com admiração. Os jovens funcionários se inspiraram em sua maneira de lidar com situações difíceis. E muitos relataram como aplicaram seus princípios em seu próprio trabalho e na vida cotidiana. A reputação de Monique transcendeu o incidente inicial. Ela se tornou um símbolo vivo de resiliência e poder silencioso. Quanto a Bradley, sua queda fora completa. Suas tentativas de recuperar uma posição decente fracassaram, e seu nome agora era sinônimo de arrogância e discriminação. Ele percebeu tarde demais que orgulho e condescendência, especialmente em relação a alguém preparado e digno, nunca deixam ninguém ileso. Cada nova rejeição de emprego, cada olhar desconfiado no mundo profissional, era um lembrete de sua derrota pública. Monique, por sua vez, prosseguia com calma e eficiência. Mas cada decisão, cada encontro, trazia agora a marca do seu exemplo. Ela sabia que dignidade e paciência podiam transformar uma situação negativa em uma demonstração retumbante de poder e respeito. Certa noite, enquanto contemplava a cidade de sua mesa, Monique relembrou aquela manhã na pista. Tudo começara com alguns minutos tensos em frente a um jato particular, mas aquele momento fora suficiente para criar uma mudança duradoura. Ela sorriu não por vaidade, mas por uma satisfação silenciosa. Ela havia provado que ações corretas, realizadas com calma e determinação, podem transformar o mundo ao seu redor. Sua história, agora contada e compartilhada, continuou a inspirar milhares de pessoas, mulheres e homens, jovens e idosos, todos confrontados com injustiça ou arrogância. Puderam se inspirar em Monique Harris. Uma lição clara e atemporal emergiu de sua jornada. Dignidade, respeito e perseverança são armas mais poderosas que a arrogância e a injustiça. E enquanto o céu se iluminava com os últimos raios do sol poente, Monique, serena e forte, sabia que sua vitória não era apenas pessoal. Ela havia plantado uma semente de mudança que continuaria a crescer muito depois dela.